Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula de análise e controle de processo aqui com vocês, tá? Primeiramente eu vou comentar os exercícios, que nós fizemos para mostrar para vocês as respostas, ver se vocês conseguiram fazer. Então, eu vou comentar aqui então, as respostas que a gente achou, né? A gente tinha que calcular o Brix, né? O Brix do caldo através do fator. Para cada Brix aqui você ia com a temperatura e o valor do Brix na tabela e achava o fator de Brix, né? No caso, esse fator seria somado ao Brix, né? Conforme eu expliquei. Então aqui 15,42, 15,09, 14,34, 16,21. Confere depois para ver se está igual ao que você calculou. A leitura do equipamento, né, que foi dada para vocês, e aqui a leitura calculada. Sendo que quando eu movimento aparecem as fórmulas, né? Eu deixei a fórmula aqui para cálculo. Então, eu encontrei 5366, 5225, 4963, 5567. O fator de Paul que eu encontrei foram esses fatores tabelados. E aqui eu vou até pegar aqui nesse meu aqui, vou diminuir o número de casas. Vou colocar duas casas também, tá? Então a Paul 13,16, 12,83, 12,23, 13,61. E a pureza do caldo para esse Brix. Um Brix um pouco baixo aí do caldo, tá? 8536, 8504, 8527, 8398. Então foi os valores que eu encontrei. Então vocês podem depois congelar a tela aí e ver se os valores batem com os valores encontrados. Se não bater algum valor, vocês ficaram com dúvida em alguma das contas, vocês podem me procurar depois, tá bom? Que eu vou estar aí no horário da aula. A aula de hoje eu vou falar mais sobre as aplicações da análise do Paul e do Brix, tá certo? Então eu vou passar um vídeo para vocês, mais ou menos 8 minutos, que mostra como é que é feita a análise da Paul e do Brix pelo método da prensa hidráulica, tá bom? Um vídeo que eu encontrei na internet. Vamos assistir. A cana mostrada para análise pode estar inteira ou em pedaços vindas do amostrador do caminhão e deverá ser picada em um equipamento triturador do tipo máquina forrageira que transforma a cana em partículas bem pequenas sem extrair o caldo. A cana preparada é homogeneizada, retirando-se ao acaso, de forma quarteada, partes deste material desintegrado coletado sobre uma lona ou bacia limpa. A subamostra coletada deve ser representativa da cana preparada. Este material é colocado em uma bacia plástica ou pote plástico com capacidade para 1 kg. 500 gramas deste material homogeneizado são pesados com o auxílio de uma balança de precisão com capacidade para 2 kg e com legibilidade para 0,1 grama. Feito isso, esse material é transferido para o cilindro de uma prensa hidráulica automática, adaptando-se um frasco para a coleta do caldo extraído. O material é prensado por 1 minuto a 250 kg por centímetro quadrado. O caldo é coletado em um frasco de 500 ml, que se adapte à prensa e levado para a determinação da Paul e do Brix. O bolo úmido da prensagem é transferido para a gaveta da prensa e é colocado em uma cesta de tela perfurada
com furos de 0,5 mm e com dimensões de 160 por 240 por 80 mm e com peso previamente conhecido, a tara do cesto. O bolo úmido é pesado, obtendo-se assim o peso do bolo úmido, PBU. O bolo úmido deve ser desfeito com cuidado para não se perder material e deve ser colocado no cesto de tela e seco a 105 graus até peso constante, em estufa de circulação forçada de ar. Após secagem, pesar o bolo seco e anotar como PBS, peso de bolo seco. Do caldo extraído da prensa hidráulica, filtrar cerca de 50 ml e desprezar os primeiros 10 ml. Limpar com água destilada os prismas do refratômetro, que pode ser óptico ou digital, e enxugar com lenço de papel absorvente e macio. O refratômetro deve ter corretor automático de temperatura e banho termostatizado para medidas a 20 graus. Colocar algumas gotas do filtrado sobre o prisma, aguardar alguns segundos para que a temperatura da amostra atinja a temperatura dos prismas e anotar a leitura. Caso o equipamento não apresente correção de temperatura, fazer a correção para a temperatura padrão de 20 graus, utilizando-se de tabela. Para a determinação da fibra, pesar o bolo úmido. E sabendo-se que no bolo úmido resta uma certa quantidade de caldo, a fibra da cana é obtida a partir dos pesos do bolo úmido e seco, juntamente com o Brix % caldo extraído, através de uma fórmula. Porcentagem de fibra é igual a 100, que multiplica o peso do bolo seco menos o peso do bolo úmido vezes a porcentagem de Brix, dividido por 5, que multiplica 100 menos a porcentagem de Brix. Esse Brix, é o Brix do caldo extraído. Para a determinação da polarização de uma solução, é necessário que a mesma esteja límpida e com pouca coloração. Para que isso aconteça, utiliza-se um agente clarificante que pode ser o subacetato de chumbo ou o cloreto de alumínio. Adiciona-se o clarificante em quantidades adequadas em um becker de 250 ml ou 300 e transfere-se cerca de 200 ml do caldo obtido da prensagem e homogeneiza-se bem. Aguarda-se alguns poucos minutos. Ambos os reagentes, com chumbo e com alumínio, após serem usados, os resíduos não devem ser descartados, devem ser segregados de maneira adequada e tratados ou entregues a uma empresa especializada em tratamento de descartes de resíduos. Filtra-se em papel de filtro preguiado, colocando-se em um funil sobre uma proveta sem graduação. Despreza-se os primeiros 25 ml do filtrado, pois estes carregam a umidade do papel filtro. Com o auxílio de um sacarímetro automático, calibrado, faz-se a leitura polarimétrica, lavando-se o tubo de polarização com o filtrado límpido, 2 ou 3 vezes, e enche-se evitando a formação de bolhas de ar. Anota-se a leitura sacarimétrica e, se a clarificação foi feita com o cloreto de alumínio, ela deve ser corrigida para a leitura equivalente ao do subacetato de chumbo através da expressão seguinte. Leitura sacarimétrica equivalente ao subacetato de chumbo é igual a 1,0078 vezes a leitura sacarimétrica obtida com cloreto de alumínio, mais 0,0444. Pó por cento caldo vai ser a leitura obtida para chumbo, Pb, vezes o fator de pó. O fator de pó é obtido também através de tabelas em função do Brix. Sabendo-se a fibra da cana
e a pol do caldo extraído, pode-se transformar a pol do caldo extraído em pol por cento caldo absoluto através do coeficiente C. Essa transformação tem significado para se comparar os dados obtidos para a cana preparada com os dados obtidos para a cana do PCTS. A pol por cento cana é calculada através da fórmula PC igual pol por cento caldo, que multiplica 1 menos 0,01, que multiplica porcentagem de fibra, que multiplica o coeficiente C. O coeficiente C é igual a 1,0313 menos 0,00575 vezes a porcentagem de fibra. É importante que se verifique o valor do coeficiente C, pois em cada região esse valor é diferente. Bom, pessoal, basicamente queria passar o vídeo para vocês, né, para vocês verem a prática como é feita na usina. E eu vou comentar também que aqui na usina, ou no PCTS, é feita a prensagem do caldo, né? Então o caldo é prensado, vocês viram lá que forma um bolo úmido, depois feito todos os cálculos. Na ETEC, na escola, nós não temos a prensa. Nós temos um equipamento que chama digestor. Portanto, eu vou ensinar a vocês o cálculo da fibra da cana, pol por cento cana, né, que ela falou, e o Brix da cana, mais pelo método do digestor, porque na escola não possuímos prensa, tá? Então, é a diferença do cálculo e que leva os resultados próximos, né, ao resultado da prensa, tá bom? Outra coisa que eu fiquei de comentar também é que bom, vou falar sobre as aplicações e o conteúdo da próxima aula. As aplicações dessa análise, ela pode ser utilizada aí para Brix e pol, pureza do caldo, como a gente fez aí o exercício, né? Vimos uma análise feita aí, um vídeo, né, de uma análise. Brix, pol, pureza da cana. Para essa análise aqui, a gente precisa da fibra da cana. No caso, tem dois jeitos de fazer, que uma é a prensa hidráulica, como ela mostrou, e outro o digestor, que a gente tem na escola, com o equipamento que a gente tem na escola, tá? A gente pesa meio quilo de caldo, coloca no copo de digestor, agita, tem todo um procedimento. Para a gente também faz a umidade da cana, né? Faz os cálculos da umidade e também chega nesses parâmetros aí, tá? Brix e pol da cana. Qual que é a diferença do caldo para a cana? Na cana a gente tem os materiais da cana, que seria fibras e impurezas, tá? Então o resultado é um pouquinho diferente, porque aqui a gente está considerando as fibras. Brix do xarope, também é uma análise do processo, né? Brix e pol de massas, que é uma análise que é feita também para avaliar a pureza da massa. Brix e pol do mel, também para avaliar a pureza, para avaliar a cristalização do açúcar, essas análises. E índice de preparo, que é feita a pol, feita a digestão e a difusão, né? Um equipamento que simula a moagem, tá? Isso é feito no laboratório. Essas análises a gente vai ver aí ao longo do curso, na prática, tá? Quando a gente tiver aula, a gente vai ter essas análises aí na prática. Eu estou comentando isso na teoria. Bom, na próxima aula, nós vamos fazer cálculos, né? Que cálculos? Os cálculos que envolvem análise do digestor, que seria a análise da umidade da cana, determinação da sua fibra e Brix e pol da cana, tá bom? Eu deixei esse conteúdo para a próxima segunda-feira. E entre a segunda e a quinta a gente vai estar fazendo esses cálculos, né? Aí praticando esses cálculos, tá bom? Espero que gostem aí dessa aula que eu preparei para vocês, e qualquer dúvida
Eu vou deixar algumas questões, né, para vocês responderem. E se tiver alguma dúvida, vocês me chamam, tá bom? Então até mais tarde.